A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs. Para nós é uma honra, o pastor Otomires novamente. Nós estaremos aqui gravando mais um vídeo. E aqui nesse vídeo eu quero deixar aqui um versículo, capítulo 2, carta de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, né? E versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Neste momento eu quero aqui trazer uma palavra a respeito de três coisas, a respeito do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Então nós vamos entender direitinho aqui o que é um homem natural, o que é um homem carnal, o que é um homem espiritual. Então nós vamos entender aqui a respeito, né, dessas três coisas aqui. E para começar aqui este vídeo, eu quero primeiramente, né, falar a respeito do nosso canal, né? Para você que estiver aí nos assistindo, se gostar da palavra, se aprender algo através da palavra, depois você deixa um joinha e também inscreva no nosso canal para estar nos ajudando. O nosso canal é Encontro com Cristo. Então nos ajude a preservar este canal para que a gente possa estar sempre aprendendo a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então. Eu quero aqui primeiramente falar a respeito do homem natural. Por que primeiramente falar a respeito do homem natural? Porque na verdade todo homem, toda mulher, quando ele nasce ele é natural, ele é um homem ou uma mulher natural. O seu nascimento em si, ele é um homem ou uma mulher natural, né? Mas tem um detalhe que é muito importante. Ele nasce com ou sem pecado? Ele nasce com o pecado original. Que pecado é esse? É o pecado que foi cometido por Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Então, por ter acontecido aquele pecado lá no Jardim do Éden, por Eva e em seguida por Adão, é normal que o homem ele venha com esse pecado original desde lá para cá, até a nossa atualidade, até o nosso presente momento. E uma coisa que é muito interessante aqui, o homem natural, ele é diferente do homem espiritual e do homem carnal. Por que ele é diferente? É porque o homem natural, ele veio do pecado original, lá do Éden, o pecado foi cometido por Eva e também por Adão. Porém, ele é natural porque ele age naturalmente e ainda não conhece a palavra do Senhor. Então é por isso que ele é um homem natural. O homem natural, biblicamente falando, é aquele que não conhece a palavra de Deus. Tem pecado? Tem sim. Porém, ele tem o pecado original, ele age como se fosse uma criança. Ele peca sem pensar, porque ele não conhece a palavra de Deus, não tem entendimento, ele não tem aquela defesa para, né, não estar pecando, ele não tem o conhecimento da palavra. Então esse é o homem natural, mas veio, né, o pecado sobre ele desde Adão e Eva. Ele herdou este pecado, então ele é pecaminoso, ele é um homem que peca constantemente, porém ele não peca, né, intencionalmente, ele peca porque ele não é conhecedor da palavra de Deus. Então este é o homem natural. Aí agora eu quero falar um pouco a respeito do homem espiritual. O que é o homem espiritual? O homem espiritual
ele deixa o estado natural e passa a ser um homem espiritual. Quando que ele passa a ser um homem espiritual? Ora, pois se ele é natural, é porque ele não conhece a palavra de Deus. Tem pecado sobre a tua vida? Sim, porque ele veio e herdou este pecado desde Adão. E ele não conhece a palavra de Deus quando ele está agindo no estado natural, é o homem natural. Mas quando ele passa a ser um homem espiritual, é quando ele ouve falar de Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus. E quando ele ouve a palavra de Deus, aí ele aceita a palavra de Deus. Quando ele aceita a palavra de Deus, aí agora ele vai deixar o estado natural e vai entrar para o estado espiritual. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus e aceitou a palavra de Deus. Então ele passa a ser um homem espiritual. E o que acontece a partir desse momento? A partir desse momento, o Espírito Santo, ele, por ter aceitado a Jesus, o Espírito Santo vai tomar posse da tua vida e ele vai se tornar templo do Espírito Santo de Deus. Ele vai tornar uma moradia do Espírito Santo. O que acontece? Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida desse homem para que ele se torne um homem espiritual. Então ele deixou o seu estado natural, porque quando era natural não conhecia a palavra de Deus. Agora ele aceitou a Jesus, ele aceitou a palavra de Deus. No aceitar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tomou posse e fez dele um santuário, um templo, né, de habitação do Espírito Santo. E a partir daí, o que acontece quando o homem se torna um homem espiritual? O Espírito Santo vai começar a realizar mudanças lá dentro do seu íntimo. Que tipo de mudanças são essas? Por exemplo, a pessoa que pecava, ela vai começar a deixar de pecar. A pessoa que tinha vício, ela vai começar a largar os vícios, porque é um processo. O Espírito Santo ele vai trabalhando, de acordo com que ele vai trabalhando, porque ele teve a oportunidade de tomar posse do corpo da pessoa. Então ele agora vai começar a trabalhar lá de dentro para fora e ele vai começar a realizar, né, uma obra de transformação. Então ele agora do estado natural, ele passa para o estado espiritual. No natural não conhecia a palavra de Deus, porém tinha herdado o pecado adâmico. Agora no estado espiritual, se ele é um homem agora espiritual, foi porque ele deu lugar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo, e o Espírito Santo tomou posse da sua vida e agora vai começar a fazer um trabalho espiritual dentro do seu corpo, na sua alma, ali no seu espírito, né? O que acontece? Quais são os frutos que o Espírito Santo agora vai produzir dentro? Ele tendo feito agora do corpo desse homem agora espiritual templo, ele entrou agora, e se aquele homem deu a liberdade, realmente creu na palavra, realmente quer seguir a palavra de Deus, quer seguir a Jesus Cristo, os passos do Senhor Jesus, então o Espírito Santo agora vai gerar os frutos espirituais dentro daquele homem, que é o homem espiritual. E que frutos são esses? Está registrado aqui em Gálatas, capítulo de número 22. Aqui fala a respeito dos frutos do Espírito. Quais são eles? Nós vamos ver quais são eles. Eu quero deixar aqui
em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então quer dizer, o homem, quando ele estava no estado natural, ele não possuía, ele não praticava estes, fruto. Por que ele não praticava? Porque estes frutos só o Espírito Santo gera dentro de nós. Então, quando você está lá no seu estado natural, não conhecendo a palavra de Deus, você faz tudo aquilo que você tem desejo. E por incrível que pareça, a pessoa ainda pensa que está tudo correto, que está tudo certo na sua vida. Mas na verdade não está. Mas você não tem conhecimento da palavra de Deus. Não tem problema. Você ainda vai conhecer a palavra de Deus. Vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. É diferente. Então agora, quando você se torna um homem espiritual, é quando você ouviu a palavra, aceitou a palavra e deu lugar para o Espírito Santo adentrar na tua vida. E quando ele entra na sua vida, ele vai gerar estes frutos, É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você vai ser dominado pelo Espírito Santo, você vai ter um controle na tua vida. Porque você vai começar a sentir desejo de meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus também, ela é a fonte maior, na transformação do homem. É o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que é espiritual. Então, através daí você vai receber da parte do Espírito Santo estes frutos na sua vida. E quando você passa a ter paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, é lógico que você vai sentir desejo de estar na casa do Senhor, vai sentir desejo de aprender a palavra de Deus, vai sentir desejo de buscar com zelo os dons espirituais, você vai sentir desejo de ajudar as pessoas, porque você se tornou um homem espiritual e você passa a ter um discernimento diferente do discernimento que você tinha quando você era um homem natural. Você agora passa a discernir, a ver com os olhos espirituais, a ver as coisas diferente do que você via. Você vai entender que você praticava coisas que não deveria praticar. Então você agora, sendo esse homem espiritual, você vai começar a fazer tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está gerando os frutos espirituais dentro de você. E quando o Espírito Santo tem essa liberdade, aí a pessoa, ela está sendo preparada cada dia mais para ter uma estadia, uma moradia lá no céu com o Senhor Jesus. Então é impossível uma pessoa herdar o reino do céu se ela não deixar o estado natural e entrar no estado espiritual, que é ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que gera em nós estes frutos. E é o Espírito Santo que nos molda, que nos convence do pecado e do juízo, para que nós venhamos um dia salvar a nossa alma. Então, esse é o homem espiritual. É aquele que dá liberdade para o Espírito Santo gerar os frutos espirituais na sua vida. Então já não é mais um homem natural, passou a ser um homem espiritual. E Deus tem total liberdade de trabalhar na tua vida, na vida desta pessoa. Outra coisa, agora eu quero falar sobre o homem carnal. Então, natural não conhece a palavra. O espiritual conhece a palavra, passa a conhecer. E obedece à palavra. E segue a Jesus. Sendo assim, o Espírito Santo toma posse.
e é gerado nele os frutos do Espírito. O Espírito Santo vai gerar nele frutos, boas obras. Agora, o homem carnal, o que acontece para que uma pessoa se torne um homem ou uma mulher carnal? Ele sai do estado natural, ele é apresentado a ele a palavra de Deus, é apresentado a ele as coisas espirituais, porém ele não aceita, ele não concorda. Mas a partir daquele momento, ele não concordando com aquilo, é porque ele negou a fé, ele negou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora ele volta a ser natural? Não. A partir deste momento, ele não tem como ser um homem mais natural. E se ele não quer seguir a palavra de Deus, se ele não dá espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dele, através de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ele se torna agora um homem carnal. Então, essa é a diferença. O homem natural não conhece. O homem espiritual conhece e obedece. E o Espírito trabalha e gera o fruto, os frutos do Espírito na vida dele. Mas o homem carnal é aquele que passa a conhecer, que ouviu a palavra de Deus, que ouviu falar da salvação, que ouviu falar da condenação. Porém, ele criou uma resistência. Ele não deu espaço para a fé. Ele não deu espaço para o Espírito Santo. Ele não deu espaço para Jesus um dia salvar a alma dele. O que aconteceu com ele? Ele se tornou um homem agora carnal. O que é um homem carnal agora? Quais são as obras da carne para que o homem se torne agora um homem carnal? Para que ele se torne um homem carnal, a primeira coisa que acontece é porque ele negou, ele não quis, ele não aceitou Jesus. E ele, após agora sair daquela fase de inocência, né, que ele tinha por não conhecer a palavra de Deus, ele era como uma criança, ele não conhecia a palavra de Deus, mas agora passou a conhecer a palavra de Deus. Ele deixa o estado de inocência e ele entra para um estado agora de consciência. Tudo que ele faz a partir daí, ele tem consciência do que ele está fazendo. Por quê? Porque ele passou a conhecer a palavra de Deus. E depois de conhecer, ele resistiu, não quis obedecer a palavra de Deus. Então, a partir daí agora, ele vai agora, sendo um homem carnal, o que vai ser gerado nele? Vai ser gerado as obras da carne. Ele vai começar a fazer obras carnais. Quais são as obras carnais? Quais são as obras da carne? O que é que um homem torna a fazer quando ele conhece a palavra de Deus, ele resiste a Deus e ele agora quer levar a vida como se ele fosse dono da vida? As obras carnais são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Aí diz o texto aqui no versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas, diz bem claro, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então há uma diferença de natural, de espiritual e de carnal. Tem muitas pessoas que pensam que uma pessoa carnal é aquela que não conhece a palavra.